venho de uma família muito pobre, né, assim, de nordestino, minha origem sou baiano, meus pais separados, minha mãe veio com 6 filhos, minha mãe veio trabalhar de empregada doméstica, minha mãe semi-analfabeta, então eu desenvolvi várias atividades, como engraxate, dos meus 7 aos 12 anos, de lavador de carro, de dormir no hospital para vender fila no outro dia, vender vaga. Aos 12 anos eu começo a trabalhar no açougue, né, e começo a desenvolver essa profissão de açougueiro. Duas tão boas, né? São ótimos. Não, todo produto aqui não é só o produto intelectual, não. O produto comestível também tem o padrão Teboni. Daí eu me alfabetizei e procurei ter uma bagagem literária de fazer, não de falar. Eu acho que a maior crítica do ser humano é fazer. Livro normalmente eu dou mais do que alugo, né? Porque eu sou escritor também, escrevo sobre música popular brasileira, e então eu estou sempre doando livro. Eu trabalhei mais ou menos 15 anos de empregado. Em 94, quando eu comprei o açougue, a gente já começou com prateleira, né, com uns 10 livros, e daí começou toda essa história, né, cultural, que no começo a gente trabalhava mais só com a parte de empréstimo de livros. E aí nós começamos em 97, já com a questão do movimento cultural, que foi já lançamento de livros do açougue, né, encontros culturais, bate-papos. Esse é um livro que eu fiz faz 4 anos e como que o Teboni é bem conhecido, né, porque comecei no açougue, depois virou um açougue literário, cultural aqui. Aí foi a ideia de lançar o livro aqui também, né, para fazer parte da história aqui do Teboni. Já tinha vindo aqui por causa que meu pai, ele é escritor também, já lançou o livro aqui. E os amigos dele também, que eu vi o lançamento dele aqui. No início foi um pouco complicado, né, porque você fazia atividade cultural dentro do açougue, as pessoas começavam a fazer muita gozação, muita brincadeira, porque onde a figura do açougueiro, aquele cara, né, que mata, que esquarteja, né, que sangra, é abominável até, né. Então assim, de repente você viu saindo dentro do açougue um movimento espiritual muito interessante. No Ceará, em Fortaleza, foi criado um movimento muito importante no século XIX, que era a padaria espiritual. Mas só que essa padaria ela não existia, era um movimento onde todos os intelectuais, a grande maioria dos intelectuais de Fortaleza se reuniam em lugares diferentes, em restaurantes, em bares. Esse movimento durou durante 6 anos, né? Mas porque todos associados com padeiros, com fornados, tinha analogia com o pão, né? Então muita gente até pensa que o açougue ele é espiritual. Eu acho uma coisa extraordinária, eu já admirava esse projeto e a determinação desse homem, com todas as dificuldades inerentes a uma atitude dessas, de você manter livros em parada de ônibus e no seu açougue, promover cultura entre a população. Eu acho uma coisa tão extraordinária que se eu soubesse, os 40 anos, no mundo inteiro que eu expus, me apresentei, lancei gravuras, vendi gravuras, nunca alguma coisa me emocionou tanto quanto estar aqui presente, junto desse rapaz maravilhoso, que faz um trabalho único, eu acho, único, porque você ter um bar, um restaurante e botar música é uma coisa, você ter um açougue e colocar literatura e música no seu estabelecimento é muito raro, eu jamais fiz. Será que uma vai de sandália havaiana? Será que tem Portugal? Sei mostrar nas montanhas do Nepal. A coisa em Moscou já tá ficando russa. As coisas lá nos Andes estão dando a mil. A gente sabe que a arte ela não é um bem de consumo ainda das massas, né? É uma coisa ainda de uma elite mais concentradora que tem essa informação. Então, a gente começou a fazer movimentos culturais onde não tinha preocupação com nada, com roupa, na rua, show de graça, né, buscando apoios, e fazemos isso sem nenhum custo para o público.
E deu muito certo isso, né? Porque o maior ganho da Noite Cultural, que reúne mais de 20 mil pessoas, é nunca ter tido nenhum tipo de confusão. O açougue cultural, ele prova que qualquer lugar, de qualquer lugar você pode fazer arte. Isso é que é a coisa mais legal, né? Acaba com aquela ideia, a idealização de que tem que ser um espaço impressionante, uma coisa muito preparada. É show na rua, é show para as pessoas. Eu acho que está valendo, é uma coisa tão legal poder ser assim, né? Cuidado aí, ó. Eu luto capoeira, skin den den, skin den den. Já trouxemos grandes nomes da música popular brasileira, como Alceu Valença, Tom Zé, Jorge Malte, né? O Erasmo Carlos, Blitz, e muitos artistas também do mundo da literatura também, né? Como Frei Beto, Joani Ventura, Ziraldo, e uma infinidade também de artistas que já de Brasília também. Esse movimento acho que já passaram por aqui mais de 500 artistas, né? Eu abri muito mais projetos culturais do que comercialmente falando. Só tem um açougue, né? Participar do coletivo, eu acho que é até um dever. Começamos a atender os jovens e as crianças da cidade Vila Estrutural lá, nas instalações do Tibone, na Asa Norte. E aí resolvemos, esse ano, atendemos lá 3 anos seguidos, consecutivos, com o projeto Sede de Cultura. E aí resolvemos fazer o atendimento aqui mesmo, na cidade Vila Estrutural, que nasceu em cima do lixão de Brasília. A gente está muito próximo do centro, da esplanada, eu acredito que uns 15 quilômetros. Cadê a sua irmã? Bom, aqui é a nossa sala de leitura, né? A gente fez a opção de selecionar títulos infantos juvenis, porque são as pessoas que é o nosso público que a gente atende. Hoje a gente está com 900 títulos, né? Daí as crianças levam emprestado, trazem, não são penalizadas se por alguma razão elas não conseguem devolver, né, os livros, mas claro que a gente orienta, fala, pô, cuida do livro, porque o outro vai ler também, né? Quantos livros você já leu, Raíssa? Um bocado. Um bocado? Eu fui em Ponta de Pedra, Porto de Tamandaré. Eu fui em Ponta de Pedra, Porto de Tamandaré. Eu sou madeira, peroba, responde o corpo, meu Zé. Eu sou madeira, peroba, responde o corpo, meu Zé. O que acontece? A gente já lê, a gente aprende a andar de perna de pau. Ele dá teatro com a gente, ele dá aula de músicas. A Sheila dá aula de leitura. De vez em quando, Eduardo fica com medo. Às vezes ele acha que alguém ou alguma coisa vai machucá-lo. Às vezes, Eduardo tem medo de não saber o que vai acontecer. O medo ajuda quando ele evita que você se machuque. Agora eu tô bonito? Tá horrível. Eu tô bonito? Tá não. Por que vocês duas estão dizendo que eu não tô bonito? Porque tá parecendo um cão chupando uma manga. Ô, vem cá. Ô, cachorrinho. Papai Noel não existe. Eu falei pra você não falar isso! Se Papai Noel não existe, quem vai me dar presente de Natal? Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, você é meu brother. Teve uma época que a gente já estava praticamente desativando o projeto. Aí nós viramos ponto de cultura, isso deu um fôlego legal. E daí a gente começou a ter as parcerias, né, do Ministério da Cultura, do GDF, de patrocínio, como a Petrobras, que ajudou a manter os projetos.
Essa ideia da biblioteca nas paradas de ônibus vem muito da minha ideia da democratização do livro, né, da leitura, de incentivar a leitura, livros, né? E a ideia da biblioteca popular é uma questão muito de cidadania também, né? Discutir a questão da cidadania, né? Da consciência, né? Ele não tem tipo de controle de ficha, de ninguém controlar. O cara pega o livro, ele leva o livro e devolve depois de que ele leu, né? Foi um projeto que deu muito certo, porque houve uma compreensão, uma colaboração muito grande do cidadão, né, aqui de Brasília. O índice de livros não devolvidos é baixíssimo. Muitas pessoas já trouxeram livros, já teve vez de alguém trazer um bagageiro cheio de livros e eu mesma arrumar os livros. Muitas vezes eu já arrumei os livros, alguém fala assim para mim, quem é responsável por esses livros? Não tem ninguém responsável por esses livros. Alguém traz, deixa esses livros aqui e a pessoa leva para casa, lê, depois volta, devolve, né? Quando a gente olha aqui do lado não está carimbado, ó, você vê que isso aqui foi doação. Tem gente que chega, já lê o livro e tal e traz. Não adianta só, vou deixar o livro aqui na parada e todo mundo toma conta. Não, a gente, inclusive essa manutenção que nós fazemos é justamente para conscientizar as pessoas que tem gente cuidando. No começo, as pessoas questionavam muito porque a estante ela não tem uma condição de conservação adequada dos livros. Eu falava, eu prefiro um livro que dure um ano, que 10 pessoas leiam, do que ficar na sua casa durante 30 anos só você que leu, ou só uma pessoa que leu. Para mim, livro não é a duração do livro, é a circulação desse livro, é quantas pessoas leram. Que é uma ampliação das ações do movimento hip hop, questão ideológica. A gente começou nas praças aqui de Teresina, se reunindo. Chegamos um momento em 2000 que a gente, sem estrutura, tirando dinheiro do bolso, a gente percebeu que a gente precisava se organizar. E foi daí nasce isso tudo. A gente fundou uma associação até chegar ao Ponto de Cultura e a Petrobras, né, que também é parceira agora. E o Pontão, que é o momento que a gente está vivendo agora. Esse prédio aqui, ele era um tipo um centro de referência da Secretaria de Educação. A mudança da política da educação brasileira, esse estava com 12 anos abandonado. A gente ocupou, começamos a limpar, varrer, pintar e depois fomos na Secretaria de Educação e assumimos o compromisso de otimizar o prédio. O secretário topou, daí agora é a casa do hip hop aqui. Todos os elementos do hip hop foram os eixos iniciais. Tipo, a gente tinha aula de dança, a gente tinha um estúdio pra galera do rap gravar suas músicas e fazer produção de áudio. As drogas e o álcool ficou moendo, ainda me lembro, passando em frente ao templo, o conselho do pastor refletiu, lamentou, até chorou. Vem passar, que os 18 deu uma pá, de novato e quer provar que é bicho solto, no fundo de um gosto, correndo pouco a pouco. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o estúdio, onde os grupos vêm gravar, que aqui em Teresina tem muito grupo de rap, vem grupo da Zona Sul, vem grupo da Zona Norte, e a galera entra aqui, vem gravar seu som e tal. A galera gosta de se sentir bem, a gente também não priva muito, deixa a galera ficar bem à vontade. Ampliamos para a informática,
E dentro da informática já começamos a discutir o software livre. A gente começou também a produzir áudio no software livre, produzir vídeo no software livre. Ampliamos para o pré-vestibular, porque a gente, nas nossas discussões políticas, a gente vê que o calcanhar de Aquiles da periferia é a educação. Aqui é o Telecentro, Preto Góes, que tem a Gil, que é ela que dá aula de informática, e vem uma criançada também nesse período aqui, que estão de férias. Quando eu estou em período de aula, eu costumo fazer pesquisas escolares, né? Tanto para mim como para minhas filhas, né? Que eu também estudo. E nas horas vagas aí eu dou acessado assim no Orkut. Eu converso com pessoas assim, de outros lugares, assim, do sul do país, da Ásia, né? Tem uns contatos também nos Estados Unidos. Quando eu não sei assim, uma frase assim, em inglês, eu peço a ajuda ao Google, né? Que é o programa que tem aí de pesquisa, né? Ferramentas de idiomas. Escrevo em português, boto ele para traduzir e mando, né? Inclusive teve até um amigo meu que ele é do Paquistão, né? E eu disse para ele que ele perguntou se eu tinha namorado, se eu era casada, né? Aí eu disse que não, mas que tinha filhos e tudo. Aí ele, como se você não é casado e tem filhos? Aí eu falei assim, não, porque aqui no Brasil isso pode acontecer. Ele, no meu país isso não acontece. Tem que casar primeiro. Parece uma festa, mas é formação, nosso foco maior. E o incentivo à leitura é um dos pontos que a gente discute muito. E aqui tem a biblioteca. Tem as meninas que dão aula de reforço e a gente também deixa aberto para a comunidade. Se a galera quiser vir procurar um livro, quiser dar uma lida, é só vir aqui que a gente tem um acervo aí grande de livros. A gente fez alguns cursos, mas não só para a cultura hip hop, assim, tipo, para grafitar na rua, mas de forma profissionalizante, entende? Tipo, botar uma empresa com grafiteiros se juntar e botar uma associação, trabalhar com design gráfico também, trazer os elementos que a galera já tem dentro deles para um âmbito mais profissional. A partir do curso de serigrafia, a galera começa a fazer sua própria moda. Estão ganhando um dinheirinho ali, comprando um feijãozinho para casa com isso. Isso é muito importante. A gente faz as quebradas com caixa, duas bases iguais. O programa de rádio já está no ar, né? A Lu e a Laís apresentam. Ela faz parte de um grupo de hip hop e eu sou muito falante. Então eles falaram assim que talvez seria uma boa combinação. No tempo, vai. No tempo, vai. Squash. Squash. As três aqui, Origem, Lamentos. Sem Lamentos e Guerreira Valente. E agora eu vou falar sobre uma grande personalidade negra, muito importante na nossa história do Brasil, que é o Manuel Congo e a sua companheira Mariana Crioula. O enforcamento de um rei. Depois da revolta dos Malês, na Bahia, em 1835, os donos de escravos de todo o país temiam a possibilidade de uma rebelião. Aqui é Zona Norte de Teresina, onde tem uma das posses apoiadas pelo Ponto de Cultura, uma das associações de hip hop que é responsável aqui no Brasil. E aqui uma das ações do Ponto é justamente desenvolver o basquete de rua, mesmo que seja através de uma pelada ou dos campeonatos. A gente realiza. Bem antes de ter o Ponto, a gente já jogava na rua escutando rap, bem antes, porque muito antes mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que o Ponto, o financiamento do Ponto, ele veio para fortalecer as coisas que a gente já fazia sem grana. Oficina e treino de break, jogar basquete na rua, a gente já fazia muito antes de ter esse projeto Ponto de Cultura. Boa parte da galera também tem essa história de vir do êxodo rural, né, por causa da seca, e vir para a capital para tentar viver, né? E acaba se envolvendo com a cultura que dá pelo menos uma autoestima, né?
alguns ainda, assim, no meio de b-boys também, às vezes acham assim, se surpreende quando entra uma mulher na roda, né? Como vocês viram aqui, a porcentagem de mulheres em relação a homens ainda é muito pequena, então às vezes a gente encontra preconceito até mesmo entre a crios, entre b-boys, em relação à questão de mulher. A mulher não faz alguns movimentos, né? Acha que nós não somos capazes de fazer alguns movimentos, como colocar a cabeça no chão, as pernas para cima, frisar, mas nós estamos surpreendendo. Que a gente abriu um espaço para o irmão que estava querendo fazer um trampo. E aí eles vêm para cá para treinar e tem campeonato. Começou a ver o break por televisão, vídeo, né? A galera que vinha de fora do Maranhão trazia, a gente assistia. E a galera foi gostando do estilo e eu comecei a praticar. Cada movimento tem um significado, nome, né? Tem um b-boy em si, b-boy é que dança livre, né? Dentro do b-boy tem uns freezes, que é as frisadas. Quando o b-boy está dançando no estilo da dança, tem que parar no tempo da música. Tem o moinho de vento, um estilo de dança livre. E cada crew, que é o grupo de break, tem uma referência assim, para animar o grupo, até o show do break ficar até mais animado, mais legal para quem tá galera de fora assistir. Aconteceu um fato muito massa. Os alunos de breakdance do Afegão, que é uma vila mais abaixo, com os alunos aqui do Bom Jesus e Afegão. Uma briga eterna. E a gente conseguiu fazer uma batalha de dança. Teve gente que não quis falar um com o outro, mas também ninguém se agrediu. Continuar tendo a convicção que o movimento hip hop tem que estar vivo, ter a convicção que o movimento hip hop vai mudar alguma coisa, vai mostrar alguma coisa para a sociedade. E isso é uma coisa muito positiva e renova as nossas convicções do que a gente está fazendo, né?